Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Combate às fake news. Senado Federal aprova projeto de lei que visa combater a disseminação de notícias falsas. O texto prevê o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos e restabelece regras para propaganda e impulsionamento nas redes sociais. Brasil registra 1.280 mortes em 24 horas. Já são mais de 59.500 vítimas da doença. O número de casos confirmados passou de 1.402.000. Desemprego no Brasil. Taxa sobe para 12,9% no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE. São 12.700.000 brasileiros sem emprego. Britânicos comemoram reabertura de bares. No próximo sábado, os pubs serão reabertos na Inglaterra pela primeira vez desde o fechamento em março. Com a medida de prevenção, o número de pessoas permitidas será reduzido. E um ex-policial militar é o segundo suspeito da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. A repórter Giovana Rizardo tem mais informações. Boa noite, Giovana. Oi, boa noite. A Polícia Civil de São Paulo agora procura Gilberto Eric Rodrigues. Ele fugiu do presídio Romão Gomes em 2015 e tinha sido condenado pelos crimes de homicídio e de chacina. Gilberto usava nome falso e trabalhava como segurança para o sargento Adriano Fernandes de Campos, que está preso pela morte de Guilherme. O caso aconteceu no dia 14. Segundo a polícia, os dois faziam segurança num terreno perto da zona sul da cidade. O garoto teria sido confundido com um assaltante e levado em um carro pelo policial militar e o ex-PM. Guilherme foi executado com 2 tiros. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que 7 armas que poderiam ter sido usadas neste crime foram apreendidas e vão passar por perícia. Volto com vocês no estúdio. E o Estado de São Paulo, prorrogou a vacinação contra a gripe nos postos de saúde para toda a população. A campanha terminaria nesta terça-feira e era destinada somente aos grupos prioritários. Agora, a rede pública vai oferecer a imunização até o dia 24 de julho para pessoas de todas as faixas etárias. Vale lembrar que a dose da vacina é gratuita e deve ser tomada anualmente. Vamos falar com o professor Heródoto Barbeiro, porque o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre do ano depois de um ciclo de expansão que durou 12 trimestres. Isso de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Antes da recessão, deixa eu falar de uma outra. Quando é que começa mesmo aquela multa de 500 pau, se a gente for pego sem máscara? A multa começa a partir da próxima semana, não é? Eu acho que a partir da semana que vem, eu não sei. Sabe por quê? Eu fui no shopping aqui perto da minha casa e tinha lá uma loja aberta. Estava vendendo café. Eu comprei um café e sentei no corredor do shopping para tomar um café. Aí veio o funcionário do shopping e falou para mim, você não pode ficar sem máscara. Eu falei, mas como é que eu vou tomar um café de máscara? Disse, não pode. Eu falei, então vou fazer o seguinte, a minha máscara está aqui. O que eu faço? Bebo um café com a máscara, enfim. Você tem uma ideia como é que está desorientada a situação de você ter uma loja aberta para tomar um café e não pode sentar na porta no corredor, não na loja não pode, no corredor para tomar um café. Olha cada coisa que acontece, Gustavo. E só para confirmar, é a partir de amanhã mesmo, dia quarta-feira, dia 1º de julho, que começa, a gente fica tão louco com esse tempo. Eu imagino os fumantes também, pelo menos eles podem, quem sabe, parar de fumar, né? Já que se tirar a máscara para fumar, também tem que levar multa, né? Exatamente. Agora, você vê, com essas e outras, a gente vai entrar em recessão. Agora, é o seguinte, nós, primeiro vamos entender o seguinte, o que é uma recessão? Eu fiz um quadrinho só para explicar de uma maneira simples, para nós podermos entender, inclusive eu. Nesse primeiro quadrinho, a gente diz o seguinte, olha, o que é uma recessão técnica? Quando 2 trimestres apresentam queda do PIB, do Produto Interno Bruto. Qualquer país do mundo que tiver 2 trimestres de queda consecutiva do PIB, está em recessão técnica. Nós ainda não estamos no Brasil, porque nós não temos o segundo trimestre, mas no primeiro a gente já está lá para baixo, está na recessão. Bom, só para ter uma ideia um pouquinho do que significa isso na história recente do nosso país, olha só, de 1980 até 2020,
Nós tivemos 9 recessões no Brasil. 9. Dessas 9, tem uma aí que foi mais resistente, que eu até queria mostrar, foi a mais comprida de todas elas, né? Que se abateu profundamente sobre a economia brasileira. E é uma coisa bastante recente. Olha só, a maior recessão, ela durou 33 meses. Foram 33 meses que nós ficamos com o PIB abaixo de zero. Foi de março de 2014 a dezembro de 2016. Só depois é que nós começamos a recuperar. E nós estamos ameaçados, infelizmente, parece, pelos economistas. Então vamos entrar de novo numa recessão e nós nos lembramos recentemente dessa recessão que nós vivemos aí de 33 meses. Os negócios parados, grande quantidade de desempregados e vai por aí afora. Só para completar então a questão da recessão, para a gente ficar de olho, até para a gente poder avaliar nossas contas pessoais, nossas contas familiares. Vamos dar uma olhadinha então aí nessa outra informação que nós temos, dando conta, portanto, de que o Brasil deve entrar numa recessão. Olha lá, essa recessão, como eu disse aí, durou 33 meses. Nós temos uma outra vindo aí pela frente. E a discussão agora é o seguinte, como é que nós vamos recuperar? De acordo com o ministro Paulo Guedes, que falou hoje de manhã lá em Brasília, é provável que a nossa recuperação seja daquele estilo do W que eu mostrei outro dia. Tem o V, você bateu lá no fundo e volta rapidamente. Tem U, aquela que você bate no fundo do poço e leva um tempão para voltar. E tem essa da W, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Parece, pelo que está dizendo o ministro e os economistas, nossa recuperação vai ser do tipo W. Vamos subir, descer, subir, descer. O fato é o seguinte, temos que recuperar. Vamos ver se os nossos esforços vão ser recompensados, viu, Gustavo? Obrigado, Heraldo. Daqui a pouco você volta aqui com outras informações dentro do JR News. Por falar em governo, o governo brasileiro anunciou nesta terça-feira a prorrogação por mais 2 meses do pagamento do auxílio emergencial. A cerimônia no Palácio do Planalto foi concorrida, com a presença do primeiro escalão do governo e dos presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Bolsonaro destacou que a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses vai garantir o sustento da parte mais vulnerável dos brasileiros, que ainda sofrem os efeitos da pandemia na renda. Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que R$600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. São mais 2 prestações e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que o maior impacto econômico da pandemia já passou. Os dados que começam a surgir agora são de que o fundo do poço foi em abril, o fundo do poço econômico. O secretário da Receita me dizia que as notas fiscais eletrônicas entre empresas estão, esse mês de junho, acima de junho do ano passado. O consumo de energia está só 4% abaixo do mesmo mês do ano passado, certo, ministro? Então, são anedóticos ainda, um sinal aqui, um sinal ali, mas mostrando que o Brasil está com os sinais vitais ligados. Por causa do combate à pandemia do coronavírus, a maioria dos municípios ainda apresenta restrições ao comércio e à movimentação das pessoas. E com isso, muitos trabalhadores continuam sem renda. O auxílio emergencial, com 3 parcelas de R$600, garantiu recursos para cerca de 60 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados. E agora foi prorrogado por mais 2 meses para atender ao mesmo público. De acordo com o ministro da Economia, a ideia é escalonar os pagamentos para que os beneficiários sejam atendidos pelo maior tempo possível, com 4 parcelas em 2 meses. Uma de R$500 no início de julho, outra de R$100 no fim do mês, outra de R$300 no início de agosto e a última de R$300 no fim de agosto. Os pagamentos das 3 primeiras parcelas ainda não foram concluídos. Os beneficiários estão distribuídos em 4 lotes com calendários diferentes. O cadastro para receber o auxílio vai até o dia 2 de julho, depois de amanhã. O presidente da Câmara, que defendia mais 2 parcelas de R$600, elogiou a decisão do governo e espera agora que a discussão avance para um programa permanente de renda mínima.
Tenho certeza que através dessa decisão nós temos 60 dias para que o governo, junto com o parlamento e com a sociedade, possa construir um novo programa baseado no cadastro único e pagando um auxílio permanente com foco correto naquelas famílias que de fato vão continuar precisando do auxílio e a partir daí passe a ser uma renda mínima para todos os brasileiros. Também hoje, a Justiça derrubou a liminar que obrigava o presidente Bolsonaro a usar máscaras em espaços públicos do Distrito Federal. E a taxa oficial de desemprego no país subiu para 12,9% no trimestre encerrado em maio, de acordo com dados do IBGE. São 12 milhões e 700 mil desempregados. Mais de 7 milhões de postos de trabalho foram fechados no período em comparação com a mesma época do ano passado. Durante a pandemia, muitos criminosos aproveitam a alta no desemprego para aplicar golpes. Eles oferecem vagas atraentes, mas para efetivar a contratação criam regras muito estranhas que exigem a transferência de dinheiro. Vítima de um golpe, ele prefere não mostrar o rosto. Para quem procura emprego desde abril do ano passado, a mensagem que chegou com uma proposta de trabalho parecia perfeita. Ia ter celular corporativo, ia ter cesta básica no primeiro dia do mês. Convidativo, eu fiz os cálculos e ia dar um valor que eu nunca ganhei na minha vida, R$5.300 por mês. Mas para pegar a vaga sem um carro próprio, ele teria que alugar um veículo pela empresa. Aceitou adiantar R$650 e no que seria o primeiro dia de trabalho, descobriu que o emprego não existia. Quando fui procurar, ela simplesmente virou para mim e falou: é golpe, moço. Essa empresa não existe aqui. A Associação Brasileira de Recursos Humanos alerta que momentos de crise no mercado de trabalho favorecem a ação dos criminosos. A necessidade e a urgência de encontrar uma nova oportunidade de trabalho deixam muitos desempregados menos cautelosos, mais vulneráveis. Fica mais fácil cair na armadilha dos golpistas. E como os contatos entre empregadores e candidatos em geral agora são pela internet por causa do isolamento, os criminosos têm mais chance de enganar as vítimas. A Associação de Recursos Humanos recomenda que a pessoa sempre busque saber mais sobre quem oferece uma vaga. Primeiro, procurar na internet se aquele site, se aquela empresa tem um histórico de confiabilidade ou tem já reclamações apontadas. E uma outra orientação é desconfie de ofertas de emprego cujos salários sejam muito atraentes. E qualquer pedido de dinheiro como condição para ser contratado é sinal de golpe. Em hipótese alguma, dar algum valor em troca de se candidatar a uma posição. O golpista, ele trabalha em cima da angústia, da aflição, da necessidade. Olha só, a Itália vai colocar em prática uma quarentena obrigatória de 14 dias para os estrangeiros que vierem de países que não fazem parte da União Europeia. Nova York exige o mesmo de viajantes de 16 estados dos Estados Unidos. Na Inglaterra, essa regra também está em vigor e prevê multa para quem descumprir. Na sua opinião, o Brasil deveria impor aos turistas, aos estrangeiros que chegarem ao país, esse tipo de isolamento? Mande sua opinião para a gente, para o nosso WhatsApp, 11-942-128-782. Pode participar no Facebook, na nossa live, também pelo Twitter, #JRNews. Você manda a sua mensagem, mas claro, não fique envergonhado, não responda a sua pergunta. Também participe com os outros temas abordados aqui no Jornal da Record News. E olha, os estados do sul do país foram atingidos por um ciclone extratropical. Pois é, a chuva e os ventos, que podem chegar até 100 km por hora, causaram enormes prejuízos em várias cidades. É o que você vai ver aqui no Jornal da Record News, logo depois do intervalo. Estamos no ar com a sua participação, a gente deixa a televisãozinha um pouco de lado e vem participar aqui com você na sua segunda tela. Então a participação aqui pelo WhatsApp do Valdir, sim, pelo número de infectados e os mortos, acho que deveriam sim impor esse isolamento no Brasil para não aumentar os casos, pelo menos é a opinião do Valdir. Valdir, obrigado pela participação. Agora a gente acompanha a Rúbia de Salvador. Ela diz, sem dúvida, se essa medida tivesse sido imposta antes, e aí eu concordo com você, deveria ter sido feito antes, justamente quando os países
da Ásia, da Europa, estavam já passando pela pandemia, a gente deveria ter imposto antecipadamente, né? A gente certamente não estaria passando por essa quarentena, de fato. Afinal, essa pandemia chegou pelos aeroportos, ou também pelos portos, como queiram. Cláudia de Recife, sim, talvez não uma quarentena de 14 dias, mas pelo menos até sair o resultado do exame da Covid-19, pelo menos é a opinião da nossa telespectadora Cláudia. Cláudia, obrigado pela participação. Agora a gente vai até Campo Grande com o Roberto. Roberto diz o seguinte: não sei se isso daria certo, se nem os brasileiros permanecem em isolamento, imagina os imigrantes. Pois é, se a gente nem respeita, quem a gente pede para visita é respeitar, né? Obrigado pela participação, Roberto. E tem o fato também da gente não estar passando um bom momento com a pandemia, então poucas pessoas se arriscam a vir visitar nosso país. Pedro de São Paulo, sim, o Brasil deveria ser mais rigoroso com os outros países, assim como eles são com o nosso país. É uma porta aberta, entra quem quer. Obrigado pela participação. Agora a gente vai até Belo Horizonte com o Marco. Sim, acho que o Brasil deveria impor esse isolamento para os turistas, até porque parece que está vindo um outro vírus e devemos nos prevenir. Obrigado pela participação, Marco. Agora minha conversa é com você do Face. Carlos Antonieto falando, boa noite, Gustavo, você, Herói, todas as equipes. Continuamos aqui em Rio Claro, interior aqui de São Paulo. Voltamos para a primeira fase, estipulada pelo governo do estado, e avançamos na pandemia. Triste e preocupante. Um forte abraço a todos, um forte abraço a Rio Claro. Tem um grande amigo que é de Rio Claro, o Tonhão, que é diretor de basquete do Corinthians. Estudamos juntos, ele e Rio Claro, que respira basquete. O Carlos pode dizer se não é verdade, né, Carlos? Forte abraço para todos. Toda a população de Rio Claro. Aninha Miranda participando, uma boa noite para você, ela é de Natal. Adriana Petinho, uma boa noite para você. O Alexandre Ramires também participa. A Valéria Guimarães diz, acho esse jornal, acho que ela quis dizer bem imparcial. A Cristina Romero manda uma boa noite para a gente. A Clara Nunes manda um desabafo, né? Meu Deus, até quando vamos passar isso? O mais importante de tudo vai passar. A gente, claro, tem que trabalhar para passar, para saber lidar com esse problema, com esse percalço desse momento, mas a gente vai passar. Obrigado pela participação. 30 segundos ainda dá para mandar um forte abraço para o Alexandre Ramires, para a Cristina Romero, para a Ivânia Almena e para todo mundo. Daqui a pouco eu volto para conversar com vocês aqui na live. Em 20 segundos a gente está de volta na TV. Jornal da Record News de volta para falar que no próximo sábado os bares serão reabertos, mas não é aqui. Na Inglaterra, pela primeira vez desde o fechamento em março, a expectativa para essa nova fase, claro, é altíssima. Os britânicos já não veem a hora de voltar a frequentar os bares do país. Afinal, já são quase 4 meses sem poder usufruir desses lugares. Com os bares fechados, os britânicos têm bebido nas próprias casas. E o lucro que antes vinha dos bares foi repassado para lojas de bebidas alcoólicas. Esse tipo de comércio foi um dos poucos que conseguiu se sair bem nessa crise. Mas agora a situação pode ser novamente invertida. A previsão é que os bares reabram neste fim de semana. As regras de distanciamento social vão ser flexibilizadas e permitirão que pessoas voltem a se reunir em espaços fechados. A meta do país é alavancar a economia. E de acordo com uma pesquisa do Center for Economics and Business Research, chegou a hora de praticar o consumo da vingança. A expressão quer dizer que as pessoas vão usar esses próximos dias para comprar aquilo que não puderam consumir no período de isolamento. É um jeito de compensar a vontade de gastar dinheiro e comprar itens de desejo. A estimativa é que os britânicos cheguem a gastar mais de R$1 bilhão em pubs neste fim de semana. E para comemorar essa reabertura, os gastos devem ser 70% maiores do que num fim de semana médio. Apesar da expectativa de conseguir lucro, os gastos extras não serão suficientes para ajudar os bares a recuperarem a rentabilidade. Isso porque haverá limites no número de clientes para evitar aglomeração. A estimativa é de que 1 em cada 3 adultos visite um bar na primeira semana após a reabertura. O clima agora é de recomeço. E lá a turma gosta de entornar, né? Aqueles pints de quase meio litro de cerveja. Enfim, a gente vai acompanhar, claro, a movimentação
tanto na Inglaterra quanto também a movimentação aqui no Brasil relacionada aos bares. Agora a gente fala de um projeto que limita os juros do cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia do coronavírus, que deve ser votado no Senado nessa semana. Para explicar os possíveis impactos dessa decisão, nós vamos conversar com Josimar Cordenunci, que é professor de Economia da Universidade Mackenzie. Professor, obrigado pela participação. Eu tenho certeza que, assim como o senhor, muitos outros economistas, quando a gente fala na possibilidade de limitar, de tabelar, de colocar uma ordem, já causa um arrepio, um frio na espinha, né, professor? Não, sem dúvida, que isso vai contra tudo que a gente pensa em liberalizar o mercado, seja mercado de preços de mercadorias em geral, como também no mercado financeiro. Isso aí vai trazer uma distorção muito grande ao mercado, que à primeira vista tem muito apelo popular, mas vai atrapalhar muito a dinâmica do mercado. E, professor, a gente consegue entender por que não só no Brasil, mas também em outros países, principalmente da América Latina, os governos têm essa tendência de sempre querer criar regras para tentar facilitar e, na verdade, isso acaba ocorrendo justamente a distorção que você mencionou? Essa tendência populista é muito forte em toda a América Latina. Você tenta agradar o seu eleitorado, ganha as eleições, mas a economia como um todo paga um preço alto durante muito tempo. E isso é uma armadilha que nós recorrentemente caímos e precisamos parar de cair nesse tipo de armadilha. E, professor, qual seria a solução, então? Muito se fala de aumentar a concorrência. Hoje a gente tem os 5 grandes bancos que comandam isso. Talvez o governo deveria investir mais justamente nessas fintechs que crescem no Brasil, aumentar uma chance maior de haver essa concorrência. Esse era o caminho? Olha, a gente deveria investir na educação financeira da população, fazer uma discussão ampla de toda a carga tributária que incide sobre o crédito, a inadimplência. É um problema bastante complexo, não é simples somente com essa medida que pode ser feita, mas eu aconselharia políticos que querem ajudar a população mais carente de, ao invés de fazer uma medida contra o cartão de crédito, tabelando os juros, poderia simplesmente atacar títulos de capitalização, que é uma forma de captação barata dos bancos que, na verdade, o nome é pomposo, título de capitalização, mas, na verdade, tira rendimento da população mais carente, que menos entende de finanças, elas são as mais exploradas. Então, se eles atacassem esse tipo de aplicação, seria um benefício muito grande para toda a sociedade. Professor, a gente pode dizer que um dos principais problemas que a gente está tendo nesse momento é justamente dar crédito a quem precisa. Você fala justamente da classe com renda menor, mas também os microempreendedores não conseguem chegar a esse crédito e aí o problema da inadimplência faz os juros aumentarem, os bancos estão inseguros. Esse é o principal problema, economicamente falando, no país hoje? Olha, na verdade, você até que tem um problema momentâneo, que talvez a demanda por crédito está sendo basicamente para sobreviver, não para reinvestir, mas a gente vai precisar de um crédito maior para retomada, mas que muita gente prefere assumir, colocar suas próprias economias para investir, porque os juros bancários são muito caros. Uhum. Mas a gente precisaria de alguma forma de mitigar esses custos através de garantias que sejam mais fáceis dos bancos executarem uma eventual inadimplência, que isso facilitaria o acesso a crédito a taxas menores e nos ajudaria a retomada econômica. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre essa possibilidade que o Senado deve votar nessa semana e também analisando outros aspectos do mercado de crédito que, claro, impacta diretamente na vida do pequeno empresário, de quem teve a renda diminuída. Falando ainda de economia, mas diretamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes,
Hoje o ministro participou de uma audiência pública no Congresso Nacional. Ele falou sobre a recuperação econômica do Brasil. Não vou cometer o erro dizendo que nós vamos crescer, que já estamos crescendo daqui 2, 3 meses. Eu considero a hipótese de que daqui a 3 meses, 3, 4 meses, foi o exemplo que eu dei lá para setembro, outubro, novembro, nós já vamos estar olhando para frente com um outro olhar. E podemos, sim, nos recuperar muito mais rápido que outros países. E o Senado aprovou agora há pouco o projeto de lei das fake news. A votação foi apertada, 44 votos a favor e 32 contra. Agora, senadores discutem as propostas de alteração ao texto base. A discussão final sobre o projeto vinha sendo adiada seguidamente porque não havia consenso entre os parlamentares. Após uma negociação, o senador Ângelo Coronel, relator do projeto, apresentou as últimas mudanças no parecer. O texto, entre outros pontos, prevê o rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos e estabelece regras para a propaganda e o impulsionamento nas redes sociais. Vamos falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, porque o estado norte-americano do Mississippi aprovou uma mudança na bandeira depois da onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Quem vai explicar sobre esse símbolo é o Heródoto Barbeiro. Professor, diga lá. Olha, Gustavo, assim como os estados brasileiros, cada um tem a sua bandeira, nos Estados Unidos também, cada estado tem a sua bandeira. Acontece que o Alabama fica no sul dos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, teve uma guerra civil nos Estados Unidos, no século XIX. Uma guerra, vou simplificar, do norte contra o sul. O norte era favorável à libertação dos escravos. O sul não era. O sul era a favor da continuidade da escravidão nos Estados Unidos. E o Alabama está no sul. Então, como eles perderam a guerra, ainda assim eles mantiveram na bandeira deles aquele xizinho. Acho que nós temos até a bandeirinha aí para mostrar para o pessoal, né? Que mostra essa daí, ó. Esse xizinho que você está vendo aí com as estrelinhas é a bandeira dos confederados, dos sulistas, contra o pessoal do norte. Pois é, agora esse movimento contra o racismo de tal ordem, olha para essa bandeira e diz o seguinte, olha aí, isso daí, esse X, é remanescente ainda da época da escravidão nos Estados Unidos. O sul era favorável à escravidão. E agora o estado, então, do Mississippi, não do Alabama, do Mississippi, ele, então, resolveu retirar esse X daí. Vai permanecer só as cores azul, branca e vermelha, que, na verdade, como você sabe, todo mundo sabe, são as cores da bandeira da França. Não é? Então, o Mississippi vai ter agora uma bandeira sem racismo e muito mais parecido com a bandeira da França. Eu não sei o que o pessoal lá do Washington, Trump, vai achar disso, mas que a bandeira vai ficar parecida com a da França, pode ter certeza. É mais um passo, né, em direção a uma revisão daqueles que foram favoráveis à escravização no século passado. Heródoto, obrigado pela informação. Daqui a pouco ele volta trazendo outras curiosidades e outras informações importantíssimas, tanto do Brasil quanto do mundo, aqui nessa edição do JR News. E olha, hoje teve um susto lá no Rio Grande do Sul. A formação de um ciclone provocou a morte de pelo menos 3 pessoas em Santa Catarina. A chuva e os ventos, que, vejam só, podem ultrapassar os 100 km por hora, causaram prejuízos enormes em várias cidades dos 3 estados da região sul. As ruas da cidade ficaram intransitáveis e motoristas tiveram de abandonar os veículos. O grande volume de chuva também transbordou riachos e invadiu residências. Eu trabalho para conseguir as coisas dentro de casa e vem a chuva e leva tudo de uma vez só de novo. Estragos também no interior do Rio Grande do Sul. Pelo menos 10 cidades do estado registraram queda de granizo. Na BR-116, em Vacaria, na Serra Gaúcha, uma árvore caiu, bloqueando o trânsito. Dezenas de casas também foram destelhadas. Os prejuízos são resultado de um ciclone extratropical intenso, também conhecido como ciclone bomba, que atinge o Rio Grande do Sul, causando temporais e vento forte. Em algumas regiões do estado, as rajadas ainda podem ultrapassar os 100 km por hora. A Defesa Civil monitora a situação e distribui telhas aos moradores atingidos. Esse ciclone ele deve permanecer atuando no estado nas próximas 24 horas. E depois dessa passagem dessa frente, nós teremos uma queda de temperatura. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o temporal durou cerca de 15 minutos, mas o suficiente para causar destruição. Os ventos chegaram a 72 km por hora. Em Florianópolis,
E na região oeste de Santa Catarina, a chuva derrubou árvores e destelhou várias cidades. Meu Deus! Imagens aterrorizantes, né? Parecem cenas de filme. Você lembra daquelas manchas de óleo que apareceram em diversas praias brasileiras? Essas manchas continuam sendo encontradas em praias dos estados de Alagoas e Pernambuco. A gente vai mostrar mais detalhes no próximo bloco. Agora espere mais uma live. Estamos no ar com a pergunta do dia hoje sobre a possibilidade de colocar em quarentena turistas. Muitos países têm feito isso, ou seja, quem chega no país passa por uma quarentena para poder, de fato, entrar. E aí a gente queria saber a sua opinião sobre isso. A Regina de São Paulo disse que sim, o Brasil devia adotar isso e mais do que isso, eu acho que o Brasil deveria fechar as fronteiras e esperar estabilizar para voltar com o turismo. Obrigado pela participação, Regina. Jorge de Macaé diz assim, olha, sim, o Brasil deveria agir desta mesma maneira e com rigidez para adquirir respeito. Essa é a opinião do Jorge de Macaé. Obrigado pela participação. Otoniel de Curitiba diz, acho que devemos sim impor quarentena para os imigrantes, não contaminarem os brasileiros e propagarem a doença. Valeu, Otoniel, forte abraço. Sandra de Praia Grande, sim, acho que também não devemos aceitar pessoas no país sem fazer essa quarentena. Valeu, Sandra. Manaus, com a Denise, seria bom impor esse isolamento? Aliás, essa é uma medida que já deveria estar em vigor no Brasil há muito tempo. Valeu pela participação. Agora a gente vai até Floripa com o Marcão. Diz, com certeza devemos impor essa quarentena aqui, até porque o vírus entrou no país por meio do turismo, como eu tinha mencionado, né? Seja o turismo de negócio ou o turismo só por prazer. Vamos dar mais um alô para a galera que acompanha a nossa live no Face. A Valéria Guimarães mandando a mensagem aqui que eu tô me achando, hein? Ela disse que eu sou muito charmoso, me adora. Obrigado. Nem te conheço, já te considero pacas. Valéria, obrigado pela participação, pelo comentário, um forte abraço. Brincadeiras à parte, que bom que você está acompanhando o nosso jornal. O Alexandre tá bravo, é tanta mentira dos políticos, tá irritado. Valeu, Ale. Toninha Silva, deveriam fechar tudo agora no inverno e não em março. Os idosos e grupo de risco em casa desde março. Obrigado pela participação. Valeu para todo mundo que está mandando mensagem. A Lisete também assustada com as imagens do Sul. Que medo. Pois é, né? A imagem do telhado sendo retirado como se fosse folha de papel é de espantar. Por isso que a gente se assusta com essas imagens. Mesquita Luz Azul, todos nós gostamos de você. É para mim? Se for, adoro. Um forte abraço para você, Mesquita. A Ivane Almeida dizendo que gosta do otimismo do Paulo Guedes, melhora a minha autoestima. E é bom, né? Uma dose de otimismo faz bem. Claro que a gente também tem que ter ceticismo em algumas horas. Então tá aí. A Toninha está falando com a Adriana Petit, que ela está assustada com as imagens da ventania, né? Situação que, claro, a gente segue monitorando e para onde essa ventania for, a gente vai mostrar aqui no Jornal da Record News. Em mais 23 segundos, a gente volta no Jornal da Record News na sua TV. Estamos de volta para falar que, olha, a partir desta quarta-feira, emissoras não podem mais transmitir programas apresentados ou comentados por quem é pré-candidato às eleições deste ano, ou seja, que vai concorrer a um cargo, né, como vereador ou prefeito. Mas como ficam os conteúdos produzidos na internet, como lives e vídeos para o YouTube? Quem vai explicar é o Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral do Damásio Educacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. A grande questão é essa. Há diversos profissionais, homens ou mulheres da mídia, que estão na mídia, que a partir de amanhã, então, não podem mais participar de programas de rádio, TV, ser colunista, mas na internet não. Na internet eles podem continuar. É isso? Qual é a diferença? Explica pra gente, professor. Então,
legislação eleitoral, ela prevê que a partir do dia 30/6, quem for apresentador ou comentarista de TV ou rádio, através de emissoras devidamente organizadas, estão proibidas de participar da eleição. Agora, veja bem, isso se as eleições não forem adiadas. Ou seja, Gustavo, a partir de amanhã, se eu não estou enganado, a Câmara dos Deputados vai discutir em deliberação revisional uma proposta de emenda constitucional para adiar as eleições. Aí a coisa muda de cenário e aí eu posso dizer para você que nós temos uma nova data. Mas, teoricamente, está valendo essa data. Quem for pré-candidato a qualquer cargo tem que tomar cuidado. Então, de qualquer maneira, tem que esperar passar o projeto lá no Congresso para ele voltar. Seria mais prudente para essas pessoas? Seria evidentemente prudente. Quem apresentou o programa de televisão, inclusive hoje, porque a lei fala a partir do dia 30/6, quem apresentou o programa de televisão ou rádio hoje não pode mais ser candidato a prefeito ou vice-prefeito ou mesmo vereador nas próximas eleições. O dia é hoje, não é amanhã, é hoje. Agora, quem tem canal do YouTube, quem tem uma produção independente, individual, que não transmite via emissora, isso não está acobertado pela lei. Por exemplo, o camarada lá tem um canal no YouTube que apresenta dia a dia por conta dele. Aí não tem problema, porque qualquer pessoa pode pegar o YouTube, fazer uma live no Instagram que vai estar sendo reverberado por aí. O que a lei eleitoral proíbe, no artigo 45, parágrafo 1º, a lei 9.504/97, é justamente aquele que é apresentador de emissora, organização, companhia ou empresa de TV ou rádio, televisão aberta ou televisão de canal via cabo fechada. Professor, obrigado pela participação, pela explicação dessa lei, que, claro, é curiosa, e você é de casa, então já pode ter certeza que eu não sairei candidato, já que estou aqui. Heródoto também não sairá candidato, já que está participando do Jornal da Record News. Brincadeiras à parte, claro que você também pode comentar o que você acha dessa lei. Acha justa, não acha justa? Acha que é um pouco sem sentido, uma vez que o YouTube está aberto? Mas, enfim, participe lá, JR News, hashtag no Twitter e também no Facebook, ou pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, e acompanhe o Jornal da Record News também pela internet. Olha, a ministra Damares Alves é a convidada de hoje do JR Entrevista às 10 horas da noite. Você pode acompanhar essa entrevista com a ministra logo aqui depois do Jornal da Record News. Você não pode perder. Vamos falar das manchas de óleo. Fragmentos dela voltaram a aparecer, ainda poluem as praias brasileiras, de acordo com as informações da Marinha. Desde o último dia 19, porções de um produto de origem desconhecida voltaram a atingir praias dos estados de Alagoas e Pernambuco. A Marinha informou que todo o óleo está sendo recolhido à medida que chega à costa e as amostras são enviadas para análise. Vamos voltar a falar com o Heródoto. Como a gente mostrou aqui no jornal, o Irã tem um mandado de prisão contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem tem as informações sobre esse assunto um tanto quanto exótico é o Heródoto Barbeiro, mas antes eu já confirmo, eu brinquei há pouco no ar, mas nem eu, nem você seremos candidatos, já que a gente está aqui apresentando o Jornal da Record News. Mas é bom lembrar a hashtag salário de professor igual de vereador, que você tanto encampa, né, Heródoto? Exatamente. Vamos ver se até o final do ano a gente esquenta isso aí, né? O pessoal prestar bastante atenção, viu, Gustavo? Claro. Agora, um detalhe interessante é o seguinte, pode parecer uma brincadeira, o governo do Irã diz que vai mandar prender o Trump. Aliás, emitiu uma ordem de prisão contra ele, como nós já dissemos no jornal, e mandou lá para a Interpol. A Interpol disse, eu não posso prender o homem porque nós não nos metemos em questão nem de religião, nem de política. Agora, você vai dizer, mas escuta, é muito raro realmente mandar prender um chefe de Estado? Não, não é não. Por isso que eu queria lembrar rapidamente. Em 1998, o então ditador do Chile, ex-ditador do Chile, o Pinochet, ele viajou para se tratar, olha ele aí, ó. Ele viajou para se tratar em Londres. Ocorre que lá em Londres, um juiz espanhol
Baltazar Garçon pediu a prisão dele. E o governo inglês prendeu o Pinochet em Londres. Ele ficou preso lá em Londres. E houve uma discussão muito grande para saber se ele ia sair, ou se ele não ia sair. Foi uma crise brava, diplomática, entre a Inglaterra de um lado e o Chile de outro. E depois de muita querela, muita discussão, o governo, então, inglês acabou liberando o Pinochet e ele acabou, então, voltando para o Chile. Mas, por pouco, ele não foi levado para a Espanha para ser julgado por crime contra a humanidade. Esse é um exemplo que eu não gostaria de lembrar, portanto, que há, sim, possibilidade de colocar um chefe de Estado em cadeia. Não é o caso do Trump. Assim como não seria também o caso do Obama. Você está lembrado que foi o Obama que autorizou a morte do Osama Bin Laden. Lembra disso ou não? E nem por isso o Obama foi processado, nem levado para nenhum julgamento lá no chamado Estado Islâmico. Como você vê, Gustavo, são coisas incríveis que acontecem no nosso mundo, né? E parece que não se realizam, mas está aí um exemplo histórico do caso Pinochet. Heródoto, obrigado por mais uma aula. A gente se encontra amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau. Até mais. E olha, a China aprovou uma lei de segurança nacional para Hong Kong. Críticos afirmam que a medida coloca em risco a autonomia do território. Veja agora na reportagem. A lei tem como objetivo combater separatismos e revoltas contra a ordem, além de terrorismo e interferências estrangeiras. As punições vão de 3 anos de reclusão à prisão perpétua. Especialistas explicam que é uma tentativa da China de estabilizar Hong Kong. A nova Lei de Segurança de Hong Kong vai trazer algumas modificações justamente porque o governo chinês tem entendido que as manifestações que têm ocorrido em Hong Kong têm tido o objetivo de criar um cenário de independência, de maior autonomia, e o que contraria aquilo que Hong Kong deveria representar para a China, que seria um processo de entrada no capitalismo internacional. Para os críticos, é uma forma de silenciar a oposição ao governo chinês e minar a liberdade da população. A China afirma que a lei atingirá apenas um pequeno grupo de pessoas. A Lei de Segurança Nacional foi aprovada pelo parlamento chinês e não passará pelo Conselho Legislativo de Hong Kong. Estados Unidos, Japão e União Europeia questionaram a aprovação. Hong Kong era colônia do Reino Unido e foi devolvido à China em 1997 com garantias de que teria autonomia. Após a aprovação do texto, grupos de protestos anunciaram o encerramento de suas atividades na região. Olha só, a Receita Federal encerra daqui a pouquinho, às 11h59 desta terça-feira, o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda de 2020. Ou seja, você tem pouco mais de 2 horas para fazer a sua declaração. O contribuinte obrigado a declarar precisa ainda prestar contas hoje para não pagar aquela multa. A penalidade não é barata, são R$ 165,74. Só que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Então corre, muitos especialistas alertam, entregue, mesmo que incompleta, depois você pode fazer a retificação, mas entregue, corra e não espera para o último minuto, porque claro que o sistema pode estar sobrecarregado. Agora a gente fala do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que foi sorteado o relator do pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que contesta o foro privilegiado concedido ao senador Flávio Bolsonaro no processo das operações financeiras suspeitas da Assembleia Legislativa do Rio. O ministro não tem prazo para decidir. Uma segunda ação com o mesmo objetivo apresentada pelo Partido Rede foi sorteada ontem para o ministro Celso de Mello. E o governo voltou a estudar nomes para o Ministério da Educação, afinal, Carlos Alberto Decotelli pediu demissão nesta terça-feira, antes mesmo da posse. A passagem relâmpago pelo MEC é resultado de informações falsas no currículo do professor. Carlos Alberto Decotelli chegou ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente às 2h30 da tarde e já com a carta de demissão pronta. Foi a forma costurada nos bastidores para dar uma saída honrosa ao professor, 5 dias após ser nomeado para o cargo. A cerimônia de posse estava adiada desde ontem. Decotelli tinha várias informações falsas no currículo. Ao contrário do que constava no documento, ele não concluiu o doutorado e nem o pós-doutorado. Também não atuou como professor de escolas da Fundação Getúlio Vargas, mas apenas nos cursos de educação continuada da instituição.
O presidente Jair Bolsonaro já passou a analisar novos nomes para o Ministério da Educação. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a disputa está aberta novamente e não existe um favorito neste momento. Será a quarta pessoa a ocupar a pasta e a 13ª troca de ministros do governo. Depois de ter se decepcionado com Decotelli, o presidente deve esperar alguns dias para anunciar o novo ministro. O secretário executivo, Antônio Paulo Vogel, deve voltar a assumir interinamente o Ministério da Educação. E a União Europeia confirmou que vai reabrir as fronteiras para cidadãos de 15 países. Por causa da situação do coronavírus, por aqui, o Brasil é um dos países que foram excluídos de entrar nesses países. É o que você vai ver no próximo bloco. Continue conosco. Estamos no ar com mais uma rodada de participações. Ok, já está na minha tela o WhatsApp da Maria Patrícia mandando mensagem com a seguinte opinião. Com certeza, não deveria nem haver dúvidas quanto a isso. É uma questão sanitária de saúde pública, ou seja, de criar regras para quem vem fora do país. Maria, obrigado pela participação. Helene de SP, onde está justamente o maior aeroporto do Brasil, na verdade em Guarulhos, né, mais movimentado, a porta de entrada do Brasil para o mundo, diz: o Brasil deveria colocar em isolamento os turistas de países onde ainda há muito contágio, para os outros realizar apenas checagens de saúde. Obrigado, Elane. Talvez essa possibilidade também deveria ser usada nos aeroportos domésticos, ou seja, São Paulo, Amazonas, onde tem maior probabilidade de casos, também tem uma checagem como essa? O que vocês acham? Elizabeth, do Rio de Janeiro, diz: acho muito justo que o Brasil também peça essa quarentena aos turistas, não precisamos de contaminações extras. Obrigado. E é bom lembrar que o vírus que circula em alguns países tem pequenas alterações, mutações diferentes que ocorrem aqui no Brasil, né? Gilberto de Belo Horizonte, com certeza acho que isso já deveria estar em vigor há muito tempo, pois a doença veio de fora. Obrigado pela participação aqui conosco, Gil. Sérgio de Goiânia, sim, o Brasil deveria decretar quarentena em todo o território nacional para parar a circulação de pessoas. Valeu, Sérgio. José, desculpa, estou viajando aqui, estou lendo aqui a live que o pessoal está quente. Para isso, teremos que ter muita gente, locais preparados para fazer essa fiscalização e isso não será possível. Obrigado pela participação. Valeu, José de Três Corações. Vamos lá, a participação, não sei o que está acontecendo aqui, eu estou acompanhando a participação, mas houve um entreveiro entre as pessoas aqui, jamais queremos isso. O pessoal está bravo um com o outro aqui, mas não vamos ficar bravos. Eu queria entender só o que tinha acontecido. A Lucy Darlen ficou brava com alguém, mas, gente, aqui é para a participação de vocês. Claro que não se exaltem, o importante é que haja uma troca de opiniões, um respeitando ao outro, com, claro, muito respeito, tá bom? O Ibrahim fala: o professor Heródoto podia se candidatar à vaga de ministro da Educação. Amanhã a gente pergunta essa para esse professor toparia ser ministro da Educação, um trabalho árduo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no nosso país com a educação. Em 20 segundos a gente está de volta na tela da sua TV. Eu quero agradecer a todos a participação, enchendo de comentários o Facebook e também o YouTube. Amanhã eu volto aqui nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau. E a União Europeia confirmou que vai reabrir as fronteiras para cidadãos de 15 países. Em razão do coronavírus, o Brasil é um dos países que foram excluídos da lista. A reabertura das fronteiras para viagens não essenciais, como o turismo, será feita a partir de amanhã. No total, 15 países foram autorizados, entre eles Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão e Uruguai, o único latino-americano. A China aparece com uma observação.
A entrada só será aceita desde que Pequim também permita o ingresso de europeus. Um dos critérios para a liberação da entrada de estrangeiros no bloco foi o número de casos por 100 mil habitantes, entre 11 e 24 de junho. Ele deve ser menor que a média da União Europeia no período, que é de 16 casos por 100 mil habitantes. Da lista de beneficiados, o país com maior taxa foi o Canadá, com 14 casos por 100 mil habitantes. Já as nações que estão no topo do ranking mundial de casos de coronavírus, como Brasil, Estados Unidos e Rússia, foram barradas porque a taxa é maior do que o limite estabelecido. A lista da União Europeia é apenas consultiva e não obrigatória. Cada país do bloco é responsável por fiscalizar a entrada e saída de estrangeiros. Mas as restrições não valem para estudantes, trabalhadores sazonais, passageiros em trânsito, familiares de residentes, entre outros. A lista será revisada a cada 2 semanas. E os koalas de um estado da Austrália podem entrar em extinção até 2050. Pois é, infelizmente, de acordo com um relatório feito no país da Oceania, as limpezas de terras para a agricultura e o desenvolvimento urbano têm contribuído para a extinção desses animaizinhos simpáticos. A única maneira de contornar essa situação, de acordo com o governo australiano no estado de Nova Gales do Sul, seria se o governo agisse de acordo com as recomendações de proteção do habitat e dos animais. As autoridades locais já haviam comprometido cerca de 30 milhões de dólares em uma estratégia para justamente proteger a espécie. E é bom lembrar que essa espécie sofreu muito quando a gente teve aquela rodada de incêndios na Austrália, cenas chocantes. A discussão volta à tona depois de uma temporada justamente que eu estava falando, de prolongada de incêndios provocados pela seca no início deste ano. Foi destruído cerca de 1/4 do habitat desses animais em todo o estado e em algumas partes até 81%. E é bom lembrar que a nossa preocupação contra o meio ambiente deve também ficar muito atenta aos mares. Hoje mesmo, reportagens mostram que o mundo pós-pandêmico é justamente relacionado ao plástico, e é um plástico que não se renova, que infelizmente vai parar nos mares, e a gente está na década dos oceanos, então é bom abrir os olhos, tanto nós, cidadãos, como também os governos. Olha, falando de animais, depois de passar alguns dias na casa oficial da presidência da República, o cachorro apelidado ou nomeado de Augusto Bolsonaro pela primeira-dama Michele Bolsonaro teve a estadia encerrada. Isso porque o animal que foi encontrado tinha dono e, claro, foi devolvido. O pastor maremano foi resgatado no dia 18 de junho nos fundos do Palácio do Planalto, em Brasília. Com um grande sucesso que o cachorro fez nas redes sociais, os verdadeiros donos conseguiram encontrá-lo e o animal voltou para casa. Passando aqui para falar do nosso Augusto, porque ele está marcado nos nossos corações, nos corações de todos os funcionários que cuidaram dele nesse período. O cachorro é de origem italiana e está classificado no grupo canino de pastores, raças conhecidas por cuidar de rebanhos e por enfrentar qualquer perigo. Eles costumam adorar crianças e são super protetores. E um carinho é sempre bem-vindo. Embora ainda pouco conhecida no Brasil, existem evidências de que a raça exista no mundo há anos. Para quem gosta de animais de grande porte e peludos, eles são ideais. O macho chega a 73 centímetros e pesa de 35 a 45 quilos. Eles têm a pelagem espessa e áspera, e em sua maioria na cor branca. A raça possui um casaco de pelo que suporta bem as baixas temperaturas. É um animal que precisa de exercício físico e bastante carinho. Apesar disso, o cachorro encontrado pela família do presidente chama atenção porque pode ficar sozinho por longas horas, desde que tenha uma ocupação. Se ele estiver sem nenhum tipo de interação, sofre e pode usar a inteligência e força para aprontar e destruir itens da casa. Um pastor maremano filhote pode variar de R$500 a R$7.000. Esse cachorro, né? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Continue agora com mais uma edição do Jornal da Record e logo na sequência o JR Entrevista.